Aridissá, arte e aprovação no vestibular. Boa noite a todos que estão conosco em mais um Aridissá no Ar. Esse que é o último Aridissá no Ar voltado para o Enem. Já fica aqui o convite para que possam estar conosco também amanhã no nosso aulão com natureza e matemática, a transmissão já começando aí a partir das 7h10 da manhã, tá? Então, hoje estaremos aqui encerrando esse Aridissá no Ar preparatório para o Enem com os professores Kelton, João Paulo e Regis nas disciplinas de Química, Física e Biologia. Boa noite, professores. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite, meus amigos. Satisfação estar aqui com vocês e, assim, vamos aproveitar esse momento para a gente fazer um grande trabalho, né, de revisão naquela tranquilidade, naquela moralzinha ali, de quem já estudou, de quem está preparado, né? Exatamente, né? Lembrando que vocês já estão muito bem preparados, tá? E agora a gente só está afilando, a gente está moldando, a gente está lapidando algumas coisas, mas fazer a prova com toda a tranquilidade, sucesso garantido, não é não? Com certeza, e estamos aqui apostas para passar as grandes dicas aí para vocês nesse momento final e confiantes aí de que vai ser uma prova muito bacana, muito legal para todos nós, para todos vocês. É isso aí. Então, enquanto vocês estão baixando aí o material de vocês, o link na nossa descrição, já fica aqui mais uma vez reforçando o convite para o nosso aulão, transmitido aqui pelo nosso canal do YouTube, e os três estarão também participando desse aulão amanhã conosco. Primeira questão de física, não é isso, professor João Paulo? Questão 1. Questão 1, questãozinha básica aqui de cinemática, que sempre é um tema importante da gente estar de olho, né, nas nossas preparações, principalmente porque a gente tem consciência de que é um tema muito, muito, muito recorrente. Conhecer o conceito de velocidade, conhecer o conceito de aceleração. Então vamos ver aqui o que diz essa questão. Um navio em repouso emite um bip de sonar para detectar a profundidade do fundo do oceano e recebe um reflexo desse bip 0,4 segundos após a sua emissão, conforme ilustrado na figura. Então, como você pode perceber aí pela imagem da nossa questão, nós temos aí o navio emitindo então uma onda que vai até o fundo desse oceano, bate nesse leito oceânico e retorna após um certo tempo. E o tempo entre essa emissão e essa recepção, de acordo com o enunciado, é 0,4 segundos. Beleza. Sabendo que a velocidade de propagação do som na água é de 1.450 metros por segundo, o fundo do oceano, no local abaixo do ponto em que o navio se encontra, está a uma profundidade de quanto? Então, voltando aqui para a figura original, o que é que ocorre? Você veja que nesse enunciado já foi informada a velocidade com que essa onda sonora está se propagando dentro desse ambiente aquático. E é uma velocidade só, né? Então, nós temos aí uma velocidade módulo constante. A onda vai até lá embaixo, vamos destacar aqui, então, na nossa imagem, para facilitar a compreensão, se deslocando aqui uma distância d, bate lá no leito oceânico e retorna percorrendo essa mesma distância d. Então, veja bem, se você tem aí uma velocidade que é de módulo constante, para você calcular qual o valor dela, você pode simplesmente utilizar aquela expressão famosa, velocidade igual a distância percorrida dividido pelo tempo. Então, nós vamos ter aqui que a velocidade é igual. Qual é a distância percorrida por essa onda ao todo? Foi d descendo, mais d subindo, portanto, 2d. E qual é o intervalo de tempo entre essa emissão e essa recepção? Foi exatamente o intervalo de tempo de 0,4 segundos que foi mencionado no texto da nossa questão. Então, agora, coletando as informações, de acordo com o texto, nós temos 1.450 como sendo a velocidade de propagação dessa onda, 2d, a distância total percorrida por ela, desde o momento da emissão até o momento da recepção, e o intervalo de tempo entre esse momento da emissão e o da recepção, 0,4 segundos. Sempre aquele lembrete básico, né? Tenha sempre o cuidado de olhar como as unidades estão. Você percebeu aí que a velocidade está em metros por segundo? E o intervalo de tempo que já foi oferecido está em segundo, então já está tudo nos conformes, né? Não precisamos, nesse caso, particularmente,
mexer em absolutamente nenhuma unidade, já está tudo direitinho. Fazendo aqui o produto dos meios igual ao produto dos extremos, a gente vai encontrar que essa distância D vai ser de 290 metros. E aí um lembretezinho básico é sempre você ter aquele cuidado de observar no enunciado da sua questão se a velocidade ela vem em quilômetro por hora ou em metro por segundo, para você ver qual a unidade que vai ser mais conveniente. Se acontecer de repente, a velocidade vir em quilômetro por hora e você precisar passar para metro por segundo, lembre-se que o número-chave é 3,6. De quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6 e de metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. Mas nesse caso, particularmente, a gente não teve essa necessidade. Já estava tudo ok. Então, sendo assim, ficamos com a alternativa A como sendo a nossa alternativa correta. E só um último lembrete que eu queria fazer, como se trata de uma questão em que uma onda foi se propagando num determinado ambiente, bateu lá no leito oceânico e retornou, podíamos ter lá na nossa provinha do Enem alguma pergunta relativa ao fenômeno ondulatório que se manifestou aí, que seria o fenômeno da reflexão. Confere? A onda veio, bateu e voltou. Ok? Então, alternativa A de aprovar. Muito obrigado, professor João Paulo. Vamos então agora para uma questão de química, professor Kelton, não é isso? Questão 4? Questão 4. Hoje, gente, vamos lá começar a nossa questão, tá? Colocamos aqui uma questão de processos de separação de misturas, que é uma questão de um tema que está bem comum no Enem, né? De um tema bem atual, que fala aqui um pouco sobre o Rio Sena nas Olimpíadas, tá? Bom, a questão fala o seguinte, ó, o Rio Sena foi uma das principais preocupações das autoridades francesas durante as Olimpíadas de 2024. Os altos níveis de poluição contribuíram para o adiamento de provas e alguns atletas alegaram receio em nadar nas águas do poluído rio. Os principais tipos de poluentes encontrados no Rio Sena durante as Olimpíadas foram: primeiro caso, né? Transbordamento nos sistemas de esgoto. Esses transbordamentos, conhecidos como COS, que é uma sigla em inglês, tá? Levam os efluentes não tratados diretamente para o rio, causando contaminação microbiológica. Eu quero que você marque isso, tá? Ó, contaminação microbiológica e química ao Rio Sena. Então, contaminação microbiológica seria a expressão-chave aí, tá? O escoamento de águas pluviais que carrega variedades de poluentes urbanos, como óleos, metais pesados, pesticidas, fertilizantes e lixo. Que beleza esse rio, né? E o terceiro toque, ele fala que os sedimentos do leito do rio acumulam poluentes ao longo do tempo. Durante o evento de chuvas intensas ou tempestades, esses sedimentos podem ser remobilizados, liberando poluentes acumulados, como metais pesados, compostos orgânicos dissolvidos na coluna de água. Então, queria que você marcasse aí, ó, a expressão compostos orgânicos dissolvidos na água, tá? Então, você viu que esse rio está poluído em diversos critérios, né? Tanto na parte microbiológica, quanto na parte de bioacumulativa, com metais pesados, como na parte de heterogeneidade, né? Quase não sai. Beleza. Então, ó, se você olhar aqui, vamos lá. Em um teste de laboratório, dentre as ações mais viáveis que podem ser tomadas, respectivamente, para contribuir com a diminuição da poluição do Rio Sena, destacadas no texto, estão. Bom, gente, vamos juntos aqui, tá? Ó, se você olhar, lá no texto ele fala que o rio estava poluído com contaminação microbiológica. Cara, toda vez que a questão falar sobre uma forma de você esterilizar o meio, quando for em termos de gabarito, nós poderíamos colocar aqui, ó, água oxigenada, ozônio, luz ultravioleta e esse moço aqui, ó, NaClO, que é o hipoclorito de sódio, que libera o íon hipoclorito, que é o ClO-, tá? Então, uma forma de desinfecção do meio, em termos químicos, é água oxigenada, ozônio, luz ultravioleta e hipoclorito, tá? Então, olhando aí no gabarito, nós já teríamos item A, possivelmente pode ser, item D de dado, possivelmente pode ser. Nós tiraríamos o item E, porque sulfato de ferro é um agente floculante clássico de provas, tá? A gente pode tirar sulfato de alumínio, que também é um agente floculante. A Kelton, permanganato de potássio
é um bom agente oxidante. Ele até poderia ser usado, vamos deixar isso, certo? Beleza. No segundo bloco aqui, ó, se você olhar, escoamento de águas pluviais que carregam variedades de poluentes urbanos como óleo. Gente, como é que eu separo uma mistura heterogênea de água e óleo? Dois líquidos não miscíveis. Eu separo por uma decantação, com um funil de decantação, tá? A nível de laboratório, nós faríamos uma decantação. Então, olhando nos itens, né? Claro que é assim que você faz sua prova, vai tentando usar filtros nos itens, tá? Então, nós temos aí, ó, item C, cristalização fracionada, é o segundo, então C está fora. Item A, adição de hipoclorito, show, decantação, show. Item D de dado, água oxigenada, massa, levigação. Gente, para que se usa a levigação? Eu falo levigação, você escuta garimpo, né? É uma forma de separar dois sólidos com o uso de uma corrente de água. Já estaria fora item correto, item A. Kelton, mas por que vai ser o item A? Olha os outros itens, ó. Terceiro toque, sedimentos do leito do rio se acumulam ao longo do tempo. Durante chuvas intensas ou tempestades, esses sedimentos são mobilizados e podem liberar poluentes acumulados como metais pesados e compostos orgânicos dissolvidos. Galera, não sei se vocês já passaram por situações como essa, que você chega na casa de alguém e pede um copo de água e a água tem gosto de melancia, água com gosto de caju, com goiaba, né? Kelton, como é que eu faço para tirar o cheiro da água, o gosto da água? É água aromatizada. Essa água de cheiro, literalmente, né? Cara, como é que a gente tira esse cheiro? Pô, a água que nós bebemos, recebemos da Cagesse, ela vem de um açude. E se você já tomou banho no açude, ele tem um cheiro característico de mato, né? Característico daquele açude. Se a nossa água da Cagesse ela é uma água de açude, como é que o cara tirou aquele cheiro característico dos compostos orgânicos dissolvidos lá? Ele fez uma filtração com carvão ativado. Então, se você tiver um pet, um gato, um cachorro que, porventura, comer uma planta tóxica, o veterinário faz o quê? Dá carvão ativado, né? Esse carvão vai dissolver compostos orgânicos dissolvidos em um meio. Então, a gente colocaria aí, ó, a retirada de matéria orgânica dissolvida, eu tiro com filtração com carvão ativado. Então, confirmando a questão 4, gabarito item A. Claro, a gente está sem o crachá hoje, né? Mas o nosso crachá tem escrito professor, não é vidente. A gente não está dizendo que vai cair esse tema, mas é um tema que nós apostaríamos que estariam lá, tá bom? Beleza. Obrigado, professor Kelton, pela explicação. Professor Regis, biologia agora na área, vamos? Agora. Tamo junto. Questão 7. Por favor, vamos lá. Gente, se você pegar o seu material e colocar aí na nossa questão de número 7, nós teremos uma questão que ele acaba trabalhando com um tema que é de uma certa recorrência quando a gente pensa na velha provazinha do Enem, tá? Se você colocar aí na questãozinha de número 7, primeiro, tá? Você nota logo uma árvore filogenética que trabalha com grupos de plantas. Dentro da temática botânica, um dos assuntos que acaba sendo mais recorrente seriam as características que servem para distinguir cada um dos vegetais ou dos grandes grupos de vegetais. Vocês lembram que eu sempre disse o seguinte, cada professor tem sua metodologia de fazer a questão do Enem, tá? Não existe método certo. Você tem que formular uma metodologia que lhe faça confortável, tá? E de modo que você possa responder a questão de maneira assertiva no menor tempo possível. Como é que particularmente eu gosto de responder essas questões? A primeira coisa que eu faço é fazer a análise do comando, para saber o que eu devo procurar naquele nosso texto. Então, olha aí, ele coloca assim, o grupo de plantas representados por 1, 2, 3, 4 e 5 apresentam, respectivamente, as seguintes características evolutivas. Opa! Então, o que isso quer dizer? Se você observar direitinho agora na nossa questão, eu tenho que ir em busca das características que acabam sendo localizadas em cada um desses pontinhos aí, 1, 2, 3, 4 e 5, que serve para distinguir cada grande grupo de vegetais, tá certo? Aí só temos vegetais? Não. Se você observar com carinho, lá embaixo nós encontramos as algas verdes, tá?
Observe que algas não são plantas, são protistas, mas é bem provável que ao longo da linha evolucionária as nossas algas tenham dado origem aos vegetais que nós conhecemos. E se você recorda muito bem dos grandes grupos, você pensa logo naquelas 4 nomenclaturas: Bryophyta, Pteridófita, Gimno e Angiospermas. Só que quando você começa a visualizar aí, nós encontramos mais linhas, digamos assim, ramos filogenéticos, e alguns parecem que estão faltando. Se você observar, lá em cima tem Angiosperma, abaixo o Gimnosperma, nomes comuns, tá? Aí depois tem Pteridófita, Licófita, musgos, Anthocerófitas e hepáticas. Vamos facilitar. Vamos chamar esse grupo aqui, ó, de musgos, antóceros e hepáticas, de briófitas. Então eu tenho aqui as nossas briófitas. Beleza? Eu vou juntar todo mundo aqui, tá? Pteridófitas, licófitas, artrófitas, enfim, tá? Vamos facilitar. O momento agora é de facilitação, tá? E eu vou chamar todo mundo aqui, ó, de pteridófitas. Tranquilo? E aqui eu tenho a nossa Gimnosperma e a Angiosperma. Se você observar com carinho, eu tenho um número 1, bem aqui, tá? Que ele acaba segregando o grupo das algas verdes e das briófitas. Quais seriam as características que nós encontraríamos no grupo 1, que serve para separar as algas das plantas que nós conhecemos? Bom, a primeira coisa que você pode lembrar é que a presença de tecidos verdadeiros seria encontrado exclusivamente em vegetais, tá certo? Além disso, por favor, lembrando, estamos segregando algas de plantas, tá? Existe outro grupo, digamos assim, que tem tecido verdadeiro? Com certeza, tá? Os animais. Mas aqui estamos trabalhando com botânica. Então, algas não têm tecidos, vegetais possuem, beleza? Outra característica interessante seria a matrotrófia. O que é ser matrotrófico? O embrião acaba sendo nutrido pela planta mãe nos estágios iniciais de seu desenvolvimento, tá? Coisa que algas não são, tá certo? No caso das algas, o gameta masculino e o gameta feminino se juntam no próprio meio aquoso e o embrião não tem vínculo com os seus progenitores, tá? E depois você vai notar que o embriãozinho que acaba sendo formado, ele acaba sendo um embrião compacto, um embrião maciço, e ele acaba ainda sendo protegido por células estéreis. Então, bem aqui eu vou ter embriões que são protegidos. No momento 2, rapidinho, tá? O que separa aí briófitas de pteridófitas? O que as pteridófitas adquiriram na sua linha evolucionária? Você vai ver, olha, que se você observar com carinho, ó, eu tenho a distinção, bem aqui, ó, entre briófitas e pteridófitas, mas bem aqui eu também tenho que ter um número 3. Uma das coisas que eu adquiri nesse momento, que segrega o 2 e o 3, é a elevação do porte, o aumento do tamanho. Isso tem vínculo direto à presença de um crescimento apical. É por isso que esses indivíduos eles têm um porte consideravelmente maior do que das briófitas. Mas no momento 3 da linha evolucionária, eu gosto de dizer que foi marcante. Como assim? Você vai notar que no momento 3 da linha evolucionária, esses indivíduos adquiriram características como tecidos condutores. Ou seja, eu estou trabalhando aqui diretamente com xilema, eu estou trabalhando diretamente aqui com floema. Deixa eu escrever mais bonitinho, né? Jogo rápido. Tecido condutor, tá? Aqui eu vou ter xilema e aqui eu vou ter floema. Lembrando que os indivíduos que têm xilema e floema, eles acabam sendo traqueófitas. Aqui foi encontrado também tecidos de sustentação, beleza? Minha letra está horrível, vocês perdoam, tá? Tecidos de suporte e de sustentação. E nesse momento aqui, vocês vão ver que a fase diploide, a fase 2N, ela acaba sendo maior do que a fase N. Isso quer dizer que a fase esporofítica
dura mais do que a fase gametofítica, tá ok? Bom, para a gente praticamente finalizar, nós encontramos aqui o momento 4 da linha evolucionária. E é uma característica que acaba sendo comum de anjo e gimnospermas, lembrando, ausente nos grupos antecessores. Aqui nós vamos encontrar primeiro quem? Olha aqui, presença de sementes, ok? Quem tem semente acaba sendo espermatófita. E além disso, a presença de um tal de tubo polínico, fazendo com que os indivíduos se tornem sifonógamas, tá ok? E essa característica foi marcante porque isolou esses indivíduos da água. Na realidade, todos os seres vivos precisam de água, né? Mas quando a gente fala nesse quesito, seria isolar o seu processo reprodutivo da água, tá ok? Obviamente, para finalizar a nossa questão, observe que eu estou no momento 5 da linha evolucionária. E o que surgiu no momento 5? Bom, primeiro, características exclusivas das angiospermas, que seriam a presença de flores e a presença de frutos. Acabou a nossa questão. Se você voltar agora para os itens, vocês vão notar que, primeiro, embrião protegido, momento 1, crescimento apical, momento 2, tecidos vasculares, xilema e floema, no momento 3, tá? Presença de sementes, no momento 4, e flores e frutos, no momento 5, caracterizando a nossa resolução como sendo a letra D. Deu certo até aí? Lógico, você está dizendo que deu certo, é porque deu, né? Você que entende, não tem nada. A propriedade é sua. É D de deu certo, não é não? Com certeza. Então pronto. Agora a gente vai voltar para uma questão de física, é isso? É isso mesmo. Então vamos lá. Questão 2, não é isso, professor João Paulo? É sim. Vamos lá, meus amigos. Para questão número 2, já virou um clássico, né, no Exame Nacional do Ensino Médio, a clássica questão sobre potência elétrica. A gente sempre nota que nas provas do Enem existe uma tendência muito grande a temas bem contextualizados. Se a gente fala, por exemplo, de eletricidade, falar de energia elétrica e de seu respectivo consumo, falar da potência elétrica dos equipamentos, com certeza são coisas que dizem muito respeito à nossa vida, ao nosso cotidiano. Quantas vezes a gente já não se deparou com questões em que a gente tinha que calcular o consumo mensal de energia elétrica de uma residência e era dada uma tabela com alguns eletrodomésticos com os equipamentos daquela casa e seu respectivo tempo diário de uso, né? Mas tem um exemplo também muito famoso que a gente encontra em prova, que é o exemplo da questão que envolve brilho de lâmpada, e brilho tem a ver com potência, né? Onde se trabalha com a possibilidade de se mudar o valor de uma resistência elétrica de um dado resistor, ou então se mudar uma lâmpada para uma posição que tenha uma tensão maior ou uma tensão menor. E também temos o clássico exemplo do chuveiro elétrico, né? Esse realmente é famosíssimo e super cotidiano. Então vamos ver o que tem essa questão número 2. Um cliente foi até uma loja de materiais de construção e pediu um chuveiro elétrico com as características 4.840 watts, 110 volts. Para aqui um pouquinho. O que quer dizer essa característica? 4.840 watts, 110 volts. Isso aqui é exatamente o que a gente chama de potência nominal e tensão nominal. Se você pegar esse chuveiro, desse modelo que está sendo descrito nesse primeiro momento, e colocá-lo nessa DDP de 110 volts, trabalharemos aí com a potência de 4.840 watts. Sempre lembrando que o watt é uma unidade do sistema internacional que representa a mesma coisa que joule por segundo, né? Sempre é bom lembrar. Contudo, o vendedor se enganou e acabou fornecendo para esse cliente um chuveiro com a característica 4.840 watts, 220 volts. O que quer dizer isso aí? Um chuveiro que tem a potência de 4.840 watts, mas se ligado em 220 volts. Ao instalar em sua residência esse chuveiro, numa residência que possui uma rede elétrica com 110 volts, esse chuveiro elétrico queimou devido à sobrecarga, funcionou com a potência de 5.000 watts, 2.420 watts, 1.210 watts, ou ele nem aqueceu a água, potência 0 watts. Vamos pensar aqui um pouquinho no primeiro detalhe, sem fazer cálculo nenhum. Veja bem,
A intenção era ter comprado um chuveiro de potência 4.840 watts se ligado em 110 volts. No entanto, o vendedor se enganou e acabou entregando para o seu cliente um chuveiro que tem potência 4.840 watts, mas se ligado em 220. O cliente não sabia, levou aquele chuveiro ali para casa e o conectou numa rede elétrica de 110 volts, ou seja, uma rede elétrica com tensão abaixo da tensão para a qual tinha sido projetado o modelo que ele levou para casa. Então, se você está ligando um chuveiro elétrico que foi para 220 volts numa tomada de 110, o chuveiro vai funcionar numa tensão menor. Se vai funcionar numa tensão menor, a potência também vai ser menor. Então, isso já elimina para nós aí o item A que fala de uma queima, né? Que fala de uma queima devido à sobrecarga. A gente poderia pensar numa queima devido à sobrecarga se tivesse sido o contrário. Se eu tivesse comprado um modelo feito para 110 volts e eu tivesse conectado numa tomada de 220. Mas não foi o caso. Nós compramos um modelo para 220 e o conectamos numa tomada de 110 volts. Professor, então, nesse caso, pelo que eu sinto, eu tenho que procurar saber quem é a grandeza desse chuveiro que foi levado para casa que será preservado. E você já deve estar imaginando aí qual é, né? Se você pensou em resistência elétrica, você pensou certo. Então, vamos lá. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o modelo que o cliente levou para casa, que é o modelo de 4.840 watts, 220 volts, e vamos escrever aquela expressãozinha famosa, né, da potência. Potência igual a U ao quadrado sobre R, onde esse U é a tensão e R é a resistência. Então, vamos lá substituir esse primeiro conjunto de valores. 4.840 watts e a tensão na qual esse chuveiro deveria ter sido ligado, se fosse o chuveiro do jeitinho que ele levou aí, 220, aí A ao quadrado sobre R. Pronto, vamos deixar esse resultado aqui guardadinho, mas expectativa, né? E realidade, qual foi? A gente pegou esse chuveiro, levou para casa, então lá nós vamos trabalhar com a potência que eu vou chamar aqui de pelinha, e ligamos esse chuveiro numa tensão de 110 volts. Então, aqui a potência que nós vamos ter vai ser pelinha igual a 110 volts ao quadrado dividido pela resistência. Essa resistência é a mesma, concorda? Então, está aqui a situação que a gente vivenciou. Eu acho que dá para perceber, olhando para as duas expressões que eu acabei de sublinhar, que existe um link aqui entre as duas expressões, né? A resistência elétrica. Então, se a gente fizer uma divisão aqui membro a membro, a gente vai ficar com 4.840 dividido por pelinha igual a... E vamos dividir agora as duas expressões aqui, o segundo membro. 220 ao quadrado sobre R. Vamos dividir por 110 ao quadrado sobre R. Perfeito? Então, nós temos aqui, cancelando o R, e prosseguindo aqui com o nosso cálculo, nós teremos esse 220 ao quadrado por esse 110 ao quadrado. Eu posso botar logo todos os dois numa fração só e elevar o resultado ao quadrado, vai ficar 4.840, isso tudo dividido por pelinha, igual a 220 por 110 é 2. 2 ao quadrado, 4. Fazendo agora o produto dos meios igual ao produto dos extremos, chegaremos aí ao resultado 4.840 dividido por 4, que é 1.210 watts. Como a gente já havia previsto, o nosso chuveiro, nessas condições, ele vai trabalhar aí com uma potência menor do que aquela para a qual ele foi projetado. Ele não vai queimar, ele vai funcionar apenas abaixo do esperado. Qual é o sintoma que a pessoa que vai usar esse chuveiro vai perceber? Ela vai tomar o seu banhozinho lá e vai notar que não vai estar esquentando tanto quanto ela esperava que esquentasse. Tá certo? Porque nós iremos trabalhar aí com a potência menor. Beleza? Então ficamos aí com a alternativa D de dado. Beleza, professor João Paulo. Então vamos agora para mais uma questão de química, professor Kelton. Bora, Marcelo, vamos lá. Gente, seguinte, tá? Pega, por gentileza, a questão 5, que fala um pouco sobre pH, beleza? Assunto importante, né? Bom,
Analise os dados extraídos dos rótulos de duas marcas de água mineral. Bom, gente, ele bota água mineral 1 e água mineral 2, tá? Existe no manual de defesa do aluno uma expressão lá no capítulo 2 que diz o seguinte: não fresqueis com as questões, tá? Cara, pegou no Enem um pH 6,07, vai chamar o pH de quê, meu irmão? 6, né? Então, cuidado com essas pegadinhas, você ficar cri-cri, bicho brigando com o número quebrado, né? Então, cara, água mineral 1, pH 6,07, tu não vai ficar muito chateado comigo se eu chamar isso de pH 6, vai? Claro que não, né? Do que a gente sabe da vida, eu estou falando para alunos que estão prontos, tá? A gente está aqui colocando a cereja do bolo, então eu não vou nem entrar em detalhes para explicar como eu cheguei nesse dado, tá certo? Ó, se o pH é 6, isso é uma mensagem subliminar. A concentração de H+, aqui, ó, é 10 a menos 6. Nós vamos ter aqui a concentração de OH-. Deixa eu só ajeitar aqui. Peraí. Vamos lá. A concentração de OH- aqui, ó, vai ser 10 a menos 8 e o pOH é 8. Você sabe que a escala de pH a 25 graus ela vai variar de 0 a 14, né? Então a soma tem que dar 14, tá? Bom, e se o pH da água mineral 2 é 10, é uma água básica, né, alcalina, a gente vai ter que a concentração de H+ aqui, ó, é 10 a menos 10. A concentração de OH- aqui, ó, é 10 a menos 4. E nós vamos dizer que o pOH disso é quanto? 4. Bom, a gente já está vendo que a água mineral 1 é significativamente mais ácida que a água mineral 2, tá? Cara, lembra que pH ela é uma escala logarítmica de base 10. Então, existem frases por trás dessa escala. Cada unidade da escala é 10 vezes mais ácida ou 10 vezes mais básica do que a outra, beleza? Então, quando a gente sai ó, de concentração de H+, 10 a menos 10, lá para a concentração de H+, 10 a menos 6, para você sair de 10 a menos 10 para 10 a menos 6, tu tem que multiplicar isso aqui por 10 a quarta, ou seja, tu tinha que multiplicar por 10.000 vezes. Cara, muito bom você saber ler numa prova, né? Tu quase consegue ler essa frase, ó. Água mineral 1, ela é 10.000 vezes mais ácida do que a água mineral 2, beleza? Ah, Kelton, mas ia ter um item assim, a água mineral 1 é 4 unidades mais ácida, 4 vezes mais ácida? Não. Essa escala, cada unidade é 10 vezes mais ácida ou 10 vezes menos ácida, tá? Beleza. Então, a concentração de H+ na água mineral 1 é da ordem de 10 a 4 vezes maior, né? Que ela é mais ácida do que na água mineral 2. Tudo bem? Beleza. Contribuem para o elevado pH da água mineral 2 a presença de que íons? Gente, lembrem, ó, se o meio da água mineral 2 tem pH 10, ele é um meio básico. No meio básico, quem deve tornar aquele meio básico excesso de OH- são ânions negativos, tá? Bom, a gente treinou bastante isso, então eu espero que você, escutando essa aula, você tenha quase um déjà vu, né? A gente sabe que só vai sofrer hidrólise íons derivados de ácidos fracos ou de bases fracas. Bom, se o teu ácido é fraco, a base conjugada dele é forte, então ela é bem reativa. Se tu tivesse um ácido forte, a base conjugada dele é fraca, pouco reativa. Parece no texto, né? Quem não assistiu às aulas vai achar, caramba, que informação difícil, né? Mas para você que assistiu, que acompanha, que está treinado, é um áudio que você escuta e fica em paz. Caramba, vi isso, né? Ó. Então, íons derivados de ácidos fracos e bases fracas sofrem hidrólise. Cara, o bicarbonato, ele vem do H2CO3, que é o ácido carbônico. Então, gente, o bicarbonato, quando sofre hidrólise, ele vai formar o H2CO3 e libera OH-. Que beleza, hein? Bicarbonatos deixam o meio básico. Kelton, mas é que eu não acredito em você. Será que é básico mesmo? Quer ver, ó? Bicarbonato de sódio,
que é o princípio ativo do sorrisal, do saldieno, né? Ele é usado como antiácido. Mas veja bem, se o bicho é um antiácido, ele deve ter pH o quê? Básico, né? Então os bicarbonatos são básicos, tá? Cara, o outro íon, ânion, que tem aí é o carbonato. Gente, os carbonatos vêm do ácido carbônico, que é um ácido fraco, então ele é uma base conjugada forte. Cara, quando o carbonato reage com água, ele vai formar H2CO3 e libera 2OH-, ou seja, deixa o meio básico. Então, a presença de bicarbonatos e a presença de carbonatos tornam o meio alcalino, básico. Então, show, né? Você já diz aí que esses dois íons são básicos. Ah, prof, mas eu queria saber por que o nitrato, ele não é um íon que sofre hidrólise. Olha só, se você olhar o nitrato NO3-, quando ele reage com água, ele forma HNO3 e libera o H-. Só, gente, que esse ácido nítrico, ele é um ácido forte. O alfa dele é 100%. Então, todos os H+, reagiriam com o H- e devolveriam o nitrato para o meio, tá? Então, se liga na ideia. Boa noite, olha para cá, ó. Para a gente, só vai sofrer hidrólise íons derivados de ácidos fracos e bases fracas. Ouvido, se o teu íon é um cátion positivo, ele deixa o meio rico em H+, positivo. Se o teu íon é um ânion negativo, o meio fica cheio de OH-, negativo, tá? Beleza? Então, confirmando aqui a questão, ó, contribuem para o elevado pH da água mineral 2 a presença dos íons bicarbonato, que é o HCO3-, e carbonato, que é o CO3-2-. Logo, nossa resposta vai ficar maior, bicarbonato e carbonato, item correto, item E. Show. O homem sabe demais, Ave Maria. Vamos lá então para a questão 8, professor Regis. Vamos lá. Podemos? Tá valendo? Vamos lá. Eu estava escrevendo aqui algumas coisas, enquanto isso você estava rindo. Depois você vai me explicar o porquê, tá? Na realidade, eu estava me amostrando, tá? Mas você vai entender, tá? Gente, olha, coloque aí a nossa questão de número 8, tá? Ela é uma questão bem bacana, porque no ano passado, se bem me recordo, caiu uma questão sobre envenenamento a partir do cianeto. Eu acho que o Keltinho lembra disso. Tu lembra da questão do cianeto? Tá? E lembremos que eu sempre gosto de dizer o seguinte, vamos primeiro ler, tá, o comando da questão para saber o que eu devo procurar naquele meu texto, tá? Então vamos lá. A ingestão desses alimentos, a minha primeira pergunta é, que alimento é esse, tá? Ele coloca assim, ó, quando preparado de forma incorreta, tá, terá como uma das suas consequências, galera, no início, na introdução aí do nosso texto, ele fala sobre a questão de algumas comidas tradicionais. Obviamente, a gente printou aqui aquilo que é claro necessário para a questão. E ele coloca aí uma comida bem conhecida, principalmente aí para pessoal de Belém, certo? Pará, que seria, no caso, a maniçoba, tá? Vocês sabem que nós pegamos aí a maniva, que seria a folha moída da mandioca, e ela deve ser fervida de vários e vários dias. Por quê? Para poder exatamente tirar quem? O cianeto, certo? O ácido cianídrico, tá certo? E aí ele diz o seguinte, ó, o ácido cianídrico contém um grupamento ciano que tem alta afinidade com íons metálicos, tá? No organismo humano, liga-se ao ferro da citocromo oxidase nas cristas mitocondriais. Gente, se você traduzir o que está descrito no texto, a resposta sai de maneira muito fluida, tá? Então, o que o cianeto faz? Ele se liga à citocromo oxidase, tá? Que estão nas cristas mitocondriais. Ao bloquear a ação dessa enzima, pode levar o organismo à morte. O ácido cianídrico se decompõe durante o cozimento. É exatamente por isso, tá, que deve ser, digamos aí, passado por esse longo período de fervura para poder tirar aí o cianeto.
o que justifica o longo tempo de preparo deste prato, né? No caso aí, a maniva que seria o ingrediente principal. Então, nós sabemos que a gente precisa tirar o ácido cianídrico, nós precisamos tirar o cianeto, porque isso vai gerar um problema de intoxicação. Tá? Aí a pergunta é, se ela não for preparada de maneira adequada, ou seja, de maneira incorreta, isso pode gerar uma consequência. Que consequência é essa? Agora eu vou mostrar por que o João estava rindo. Tá? Eu fiz um pequeno esquema da respiração celular. Tá? Um pequeno. Aqui, ó. Olha que coisa linda. Aí tu rez, pelo amor de Deus, eu vou precisar decorar tudo isso? É claro que não. Tá? Ele diz algo extremamente importante na questão. Se você observar, ele diz aqui, ó, eu estou trabalhando nas cristas mitocondriais, não é não? Se eu estou trabalhando nas cristas mitocondriais, deixa eu apagar a borracha aqui, ó, esquece, pronto, essa primeira etapa. Reza, ela faz parte? Faz da respiração celular. Mas você tem que lembrar que a questão me fala de cristas mitocondriais. Então, ó, olha aí, João, tive esse maior trabalho para fazer assim, ó, então esquece essa parte que não nos interessa. Beleza? É só para mostrar para vocês, galera, que o Enem, certo? Se a gente começar a traduzir aquelas informaçõezinhas, a gente pode respondê-lo de maneira bem objetiva, tá? Observe que essa segunda parte, que mostra acetilcoenzima A e tudo mais, tá? Que acontece já no interior da mitocôndria, ele seria o ciclo de Krebs. E o ciclo de Krebs não tem nada a ver com crista mitocondrial. Lá vai o meu trabalho indo embora, ou seja, estamos apagando. O que isso quer dizer? O que me interessa, vamos apagar mais aqui, para ficar mais limpo as imagens. Pronto. Olha aí, João. Agora melhorou. Agora melhorou. Ou seja, o grande objetivo é focar exatamente nessa última etapa. Por quê? Porque é exatamente aqui, deixa eu mudar aqui a coloração, é exatamente aqui, nesses prolongamentos, que nós chamamos de cristas mitocondriais, certo? A qual, vamos dizer assim, o texto se refere. Vamos voltar aqui um pouquinho. O que ele diz no texto? Olha aqui, ó. Ele diz o seguinte, deixa eu apagar porque eu fico rabiscando na minha linha de raciocínio e eu tenho medo de você ficar confuso, né? Olha aqui, ele diz o seguinte, ó, que o ácido cianídrico, tá aqui ele atua exatamente nas cristas mitocondriais. Maravilha. E se você observar, ele atua exatamente na citocromo oxidase. Aí tu rez, o que é esse negócio de enzima, citocromo, oxidase? Vamos lá para a minha imagem. Estão vendo essas bolinhas, vamos colocar assim, ó, essas bolinhas que eu tentei representar aqui de coloração avermelhada, são exatamente os citocromos. Os citocromos são responsáveis por promover o fluxo, olha aí a questão, o fluxo de elétrons. Resumindo, sem esses citocromos, ou interrompendo essa cadeia, eu vou barrar o meu fluxo de elétrons. Se eu barro o fluxo de elétrons, eu vou interromper a respiração celular. E isso pode causar morte por asfixia. Resumindo, o meu desenho todinho, certo? Que eu depois tive o trabalho de apagar, foi só para você ver como é simples a questão. O cianeto, ele atua no citocromo. O citocromo está na crista mitocondrial. Se ele vai impossibilitar o fluxo de elétrons, eu vou barrar a respiração celular. Acabou a questão. Olha aqui, ó. Se você analisar comigo a nossa letra C, olha aqui, ó. Qual é a consequência da, digamos aí, da ingestão do ácido cianídrico? Ele vai atuar diretamente, interferindo no fluxo de elétrons na última etapa. Essa questão caiu de maneira muito similar no ano passado. Beleza? E aí? Só complementando aqui o Regis. Tamo junto. O Regis falando de cianeto, pessoal, e é interessante que a sintonia, Regis, essa semana eu coloquei uma questão da FUVEST, primeira fase, que falava sobre o cianeto, de coisas tipicamente nordestinas, né? Ele falava sobre a preparação da farinha. Aí, pegar um pouquinho do que a gente sabe, né? Existe a mandioca e a macaxeira, né? A mandioca a gente chama de mandioca brava exatamente porque tem o ácido cianídrico, que a macaxeira não tem. Então, se eu pegar a macaxeira, cozinhar e comer, ou dar a macaxeira, por exemplo, para um animal, para uma vaca crua, ele pode comer e não morre. Mas se eu pegar essa macaxeira aqui e der para uma vaca, pegar a mandioca e der para uma vaca, eu mato ela por causa do ácido cianídrico. E em que parte do processo de fabricação da farinha ou da maniçoba
o ácido cianídrico vai embora no aquecimento, né? Exatamente. Porque na química existe uma expressão, Regis, que é assim, ó, todos os ácidos são voláteis. Então, quando eu quero volatilizar um ácido, eu aqueço. Então, para garantir que aquela farinha não vai ter mais toxicidade, eu preciso aquecer. E o ácido cianídrico, ele libera o cianeto, que é muito parecido com o monóxido. Eu não sei qual a atuação biológica do monóxido, eu sei que ele é tóxico, mas não sei onde é que ele atua. Mas, só Posso colocar aqui- complementar? Só colocar aqui a estrutura para tu olhar. Aí, Serginho, tu pode colocar a minha lousa na câmera? Pessoal, ao vivo é assim, viu? Ó, esse aqui, Regis, é a estrutura do monóxido de carbono. Essa daqui, cara, é a estrutura do cianeto. Os dois têm uma estrutura extremamente parecida. Por isso que, eu não sei se ambos atuam no mesmo mecanismo, mas ambos são tóxicos porque, pelo menos assim, ó, o que eu sei, né? O monóxido ele acopla na hemoglobina, formando a carboxihemoglobina, que impede o transporte de oxigênio para o cérebro. Pronto, né? já Mais ou matou. menos por aí. É exatamente isso, E é a o impossibilidade de ofertar oxigênio para as E o células. cianeto vai nessa Vai citocromoxidase. Vai atuar exatamente na reação. Pois é, macio e ambos são tóxicos, né? Mas para tirar o cianeto a gente tinha que aquecer, como o Reis falou, né? Porque os Exatamente. ácidos são voláteis, beleza? Show de bola, maravilha. É um nome bonito, né? Citocromoxidase. Citocromoxidase. É a bioquímica funcionando aqui. É só o povo amostradinho. Mostradinho. assim. Gosto é assim. Eu quero, pessoal, que também quando for no domingo seja assim, né? Todo mundo fechando natureza. Bora para mais uma amostradinha, professor João Paulo. Bora lá. Questão De olhos bem 3. abertos aí na nossa questão 3 de ótica da visão, né? Dentre as complicações que um portador de diabetes não controlado pode apresentar está a catarata, ou seja, a perda da transparência do cristalino, a lente do olho. Em situações de hiperglicemia, o cristalino absorve água, fica entumecido e olha aí, palavrinha-chave aqui para a gente sublinhar, aproveitando aí a dica dos nossos amigos aí, sublinhar sempre é uma parte importante, né, da nossa interpretação. Ó. Tem o seu raio de curvatura diminuído, o que provoca miopia nesse paciente. À medida que a taxa de açúcar no sangue vai retornando aos níveis normais, o cristalino perde parte do excesso de água e volta ao seu tamanho original. A repetição dessa situação altera as fibras da estrutura do cristalino, provocando a sua opacificação. De acordo com o texto, a miopia causada por essa doença deve-se ao fato de, ao tornar-se mais entumecido, o cristalino ter a sua distância focal aumentada ou reduzida e o cristalino acabar se tornando mais divergente ou mais convergente ou mais refringente. O que é que está acontecendo aí? Seguinte, muito interessante essa questão. Como eu disse na questão que a gente trabalhou de potência elétrica, contextualização é a palavra de ordem, né, nas questões de natureza lá do Enem. Eles amam contextualizar as questões. Então, olha que coisa bacana. Nós temos aqui o cristalino no seu funcionamento normal, na figura 2, ele recebe a luz que vem do ambiente e o objetivo é formar, a partir do objeto de onde essa luz provém, a imagem lá bonitinha na retina, como é esperado. É o local, é a nossa tela natural de projeção da imagem, onde estamos ali todo preparado para poder captar realmente a imagem nítida, né, daquilo que foi formado. Só que o que é que está acontecendo aqui? Devido a esse problema de diabetes que está sendo mencionado no texto, há essa entrada de água no cristalino, o cristalino fica mais inchado e, segundo o próprio enunciado, o raio de curvatura do cristalino diminui. Se você parar para perceber aqui, ó, fazendo aqui um gesto com as minhas mãos, imagine minhas mãos aqui, ó, representando então o cristalino. Está aqui a face anterior, está aqui a face posterior, uma lente biconvexa, ou seja, duas faces convexas. Se o raio de curvatura vai diminuir, a situação vai ficar agora assim, ó, que é exatamente o que ele diz, que o cristalino está mais entumecido. E aí o raio de curvatura agora diminuiu. Essa situação em que o raio de curvatura diminui acaba ocasionando, do ponto de vista físico, uma diminuição na distância focal do próprio cristalino. E aí, professor, aí qual é o sintoma que isso ocasiona na pessoa? Bem, o foco ele é um ponto muito importante, né? Numa lente,
se eu recebo raios que provêm de um objeto muito distante, esses raios chegam até mim praticamente paralelos entre si, e a tendência deles é convergirem para a região focal. Se esse foco está se formando antes da retina, devido a essa diminuição da distância focal, pelo motivo que eu acabei de mencionar, você começa a ter o sintoma de um indivíduo míope, porque o indivíduo míope é exatamente o indivíduo que tem esse sintoma de ter a formação da imagem de um objeto muito distante, tendo se formado antes da retina. Vamos fazer um esquema em cima da própria ilustração que tem na questão. Digamos uma visão normal. Os raios de luz, eles viriam aqui de um objeto muito distante, e os raios de luz, ao passarem por essa série de estruturas refrativas, iriam no final se encontrar bem aqui na retina. Pronto, é o que era o normal de acontecer. Se o cristalino fica entumecido, o que é que vai acontecer? O raio de curvatura vai diminuir, como o próprio texto mencionou. Se o raio de curvatura diminui, a distância focal também diminui. Aí veja só que coisa interessante que vai ocorrer. Os raios de luz agora, quando vierem ali provenientes de um objeto muito distante, eles vão se encontrar aqui antes da retina, que é exatamente o sintoma do indivíduo que tem miopia. Ou seja, a pessoa tem o sintoma da dificuldade de enxergar o que está distante. Então, eu também, né? Aliás, é interessante, né? Como miopia é um problema que, do ponto de vista estatístico, é o mais comum, né, de acontecer assim para as pessoas que têm algum tipo de problema de visão. Claro, existem os indivíduos que são hipermétropes, existem os indivíduos que são míopes, tem os que são míopes e astigmatas, tem os que são hipermétropes e astigmatas, tem os que são só astigmatas, né? Mas a miopia realmente é impressionante como acomete muitas e muitas pessoas, essa dificuldade de enxergar aquilo que está distante. Então, aqui no nosso caso, do ponto de vista técnico, o cristalino teve então sua distância focal reduzida, e aí como esse cristalino teve a sua distância focal reduzida, o cristalino dessa pessoa acabou ficando mais convergente. Professor, eu fiquei só numa dúvida com relação a uma coisa. Como é que o senhor sabe que quando há uma diminuição do raio de curvatura, há uma diminuição também da distância focal? Uma expressão que é bastante rara de aparecer na prova do Enem e que creio eu que se ela fosse aparecer, era bem possível que ela fosse dada na questão, porque é uma expressão assim um pouco extensa, é a famosa equação dos fabricantes de lentes. Ela tem uma matemática interessante porque ela mostra de maneira muito prática e objetiva essa dependência tão íntima entre o raio de curvatura de cada uma das faces desse cristalino, ou melhor, de uma lente e a própria distância focal. O que é que diz a equação dos fabricantes de lentes? 1 sobre a abscissa focal é igual ao índice de refração do material de que a lente é constituída, sobre o índice de refração do meio que a rodeia, menos 1, vezes 1 sobre o raio de curvatura da primeira face dessa lente, mais 1 sobre o raio de curvatura da outra face dessa lente. Então aqui, vamos pensar. Olha como é que, do ponto de vista matemático, está começando a nossa expressão. E olha como é, do ponto de vista matemático, que está terminando a nossa expressão. Eu acho que está fácil notar, se a gente fizer aí as devidas manipulações algébricas, que se a gente diminuir esse raio de curvatura, a gente vai diminuir também essa distância focal, concorda comigo? E se eu diminuo essa distância focal, eu estou fazendo com que o cristalino, que já é por excelência uma lente convergente, se torne mais convergente ainda. É exatamente devido a isso que se eu, por acaso, tivesse com o meu sintoma de miopia, eu teria que usar uma lente que tirasse esse excesso. Se eu estou com um cristalino excessivamente convergente, que tipo de lente que eu tenho que colocar diante dos meus olhos? Uma lente divergente, para exatamente esse conjunto óculos-olho se tornar um conjunto que faça os raios de luz irem para o canto devido, que é a retina. Ok? Inclusive, até aproveitando, fazer do limão a limonada e aproveitar um pouquinho mais dessa questão, pode ser que na sua prova caia
perguntando qual é o tipo de lente, né, que um portador de miopia deve usar, que um portador de hipermetropia deve usar. Então, lembrando aqui, se você for um indivíduo portador de miopia, a lente que você deve usar tem que ser uma lente divergente. Essa é a lente que você tem que colocar diante dos seus olhos para poder você ter a visão agora corrigida. Porque o míope é um indivíduo que tem dificuldade de enxergar o que está longe e a imagem se forma antes da retina. Já o indivíduo que tem o problema conhecido pelo nome de hipermetropia, já é exatamente o contrário. Há uma tendência de quando você olha para um determinado objeto, no caso um objeto próximo a você, de haver a formação de uma imagem tendenciosamente após a retina. Naturalmente a luz ela não pode atravessar a retina, né? Mas é como se ela quisesse se dirigir para um ponto além da retina. Inclusive, olha a própria etimologia da palavra, né? Hipermetropia. Hiper já dá a ideia de algo que passou da conta, algo que está além. Então, a pessoa que tem hipermetropia já tem uma tendência de formação de uma imagem além da retina. E aí, nesse caso, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa dar a esse olho um complemento na arte de convergir raios de luz para que esses raios consigam convergir realmente para a própria retina. E aí, no caso, o hipermétrope, ele precisa usar uma lente convergente, certo? Lembrando que na receita oftalmológica, a lente divergente é aquela que apresenta uma vergência negativa. Você já deve ter notado, se você é portador de miopia ou então de hipermetropia, que na sua receita oftalmológica tem uma série de sinais, né? Ou positivos ou negativos. O sinal negativo aí denota que é uma lente divergente. E o sinal positivo para denotar que é uma lente convergente. É um tema maravilhoso, né? Inclusive, existem alguns temas em ciência da natureza que às vezes a probabilidade é até maior de cair em prova, principalmente quando você tem uma prova assim que integra física, química e biologia num só lugar. Nós temos o estudo dos gases, que é visto na química, mas é visto na física também. Nós temos a ótica da visão, que é visto na biologia e é visto na física também. Então, essa integração ela é muito importante, como aconteceu também agora no comentário belíssimo aí que Regis e Kelton fizeram aí falando sobre o cianeto e tudo mais, que dá para ter uma vertente química e dá para ter uma vertente biológica da coisa. Então, essa integração ela é muito bacana, dá um dinamismo. Por isso que a prova, merecidamente, ela não é uma prova de física, de química ou de biologia. Ela é realmente uma prova de ciências da natureza. Ok? Então, ficamos aí com a alternativa E de Eva. Vamos para uma dúvida que surgiu aqui. Assim, é possível a pessoa iniciar, né, assim, enquanto criança, com hipermetropia e depois converter isso em miopia? Sim, pode acontecer, porque isso é fruto muito do desenvolvimento, né, do olho da pessoa. Por isso que, inclusive, os pediatras, eles aconselham que durante os anos iniciais ali da vida dos nossos filhos, né, quando eles vão se desenvolvendo, a gente sempre leve uma vez por ano ao oftalmologista para poder ver como é que está sendo esse desenvolvimento, para ver se há ou não há necessidade até para um conforto daquela criança, da vida, da qualidade de vida daquela criança, dela ter a necessidade de algum tipo de óculos. E uma coisa curiosa, Marcelo, é bem comum em criancinhas, às vezes, ter a questão da hipermetropia. Você já deve ter notado que uma coisa que é bem perceptível são aquelas lentes que você vê os olhos da pessoa ampliados. Aquela lente que você vê os olhos da pessoa ampliados são exatamente as lentes convergentes, que são as lentes utilizadas pelos portadores de hipermetropia. A questão do desenvolvimento do globo ocular, a questão do próprio desenvolvimento do cristalino. Agora, só aproveitando que você tocou nesse aspecto, é importante salientar que o que é impossível é acontecer simultaneamente em um mesmo olho miopia e hipermetropia, ok? Por exemplo, eu tenho miopia hoje, na fase que eu estou. É impossível ter no mesmo olho hipermetropia, tá ok? Isso aí eu não posso ter. Agora, eu posso ser míope de um olho e hipermétrope do outro? Posso. Eu posso ter é considerado um caso raro, mas a pessoa pode eventualmente ter um olho que é melhor para enxergar o que está perto, mas tem dificuldade de enxergar o que está longe, e o outro que, digamos, é o contrário, tá certo? E aí tem que ter, inclusive, muito cuidado quando a pessoa é portador de miopia em um olho e hipermetropia no outro, para poder ver se quando você receber os seus óculos lá do oculista, se eles foram realmente bem revisados, porque às vezes acontece
de ter sido trocado na hora da fabricação. Por isso que é importante levar para o oftalmologista depois, para ele dar aquela conferidazinha básica. Agora, a pergunta que você fez foi com relação ao desenvolvimento. O desenvolvimento, tudo bem, né? Durante o desenvolvimento, pode haver eventualmente uma mudança, sim, ao longo do desenvolvimento da pessoa. Assim também como na vida adulta, aquele que precisa esticar um pouquinho mais o braço para poder ver, né, as letrinhas que estão lá, que esse daí já é um problema que acontece normalmente ali por volta dos 40 anos de idade em diante. Eu mesmo fui começar a ter presbiopia quando cheguei ali por volta dos 41, já quase chegando nos 42. Já tem 40 anos? Oi? Já, rapaz, rapaz, olha aí. Rapaz, tá aí, meus cabelos brancos. a revelação acontecendo aqui. Mas deixa pra lá, né? E aí a presbiopia você tem também a dificuldade de enxergar o que está perto, assim como o hipermétropes, mas por um problema de acomodação do cristalino. E aí a lente precisa ser dupla, né? Isso. Aí no caso você vai usar uma lente chamada de lente progressiva. Essa minha aqui, por exemplo, ela é progressiva. Só que eu sou míope também. Então, quando eu levanto os meus olhos, minha lente é muito boa para ver o que está longe, que atende à minha necessidade da miopia. E quando eu abaixo os olhos, que coincidentemente é o que a gente tende a fazer quando vai ler, né? Ela já é uma lente muito boa para eu ver o que está perto, para atender a minha presbiopia. Tá ok? Também chamada de vista cansada na linguagem popular. É um tema muito bacana, né, esse tema. Quem sabe não vai cair, né, aí na nossa prova. Então, vista do estica o braço. Vamos lá, então, para a questão de química, professor Kelton. Bora. Galera, questão 6, tá? Vamos falar um pouquinho de termoquímica e de combustíveis, tá bom? Papo reto, vamos para o que importa, para a gente ser direto, como você tem que ser na sua prova, tá? Ó, na tabela são apresentados os valores de calor de combustão de 5 diferentes substâncias. Bom, ele bota aí o metano, o etino, o etano, o propano e o butano, tá? Comparando-se a quantidade de calor produzida, você vai marcar isso, ó. Quantidade de calor produzida por grama de substância. Meu povo, essa prova, se você souber ler e escrever, você já está na frente de um monte de gente, tá? Cara, calor produzido por grama. Então, a tua relação aqui vai ser ΔH, calor produzido, dividido pela massa molar. Que beleza, hein? Então, a substância indicada na tabela que fornece maior valor é representada por que forma? Galera, Enem só tem 2 caminhos, tá? Questão de tabela, primeiro toque, você nunca vai fazer muita conta. Tá fazendo muita conta, tá errado. Apague e volte. Toda vez que for uma análise de tabela, você vai ser um analista de dados e não um fazedor de contas, tá? Se a questão for, qual o combustível mais poluente? Pega o ΔH, divide pelo número de carbonos. Quem tiver menos energia por carbono é mais poluente. Top? Anota isso, hein? Quem é o mais poluente? ΔH, divide pelo número de carbonos. Quem tem menos energia, mais poluente. Show? Se a questão falar do ponto de vista da energia liberada por massa, o nome disso é capacidade calorífica, né? Quanto de energia por grama. Pega o ΔH, divide pela massa molar. Claro que para 1 grama, quem te der mais energia é mais viável. Anotou? Então vamos lá. Ó, o metano, tu vai dividir 890 por 16. Isso aqui vai dar, de cabeça, 55, tá? Fazendo aqui na hora. Quilojoules por grama. Se tu fizer aqui, é uma calculadora, né? O etino, 1.300 dividido por 26, que é a massa molar dele. Isso vai dar 50 quilojoules por grama. O etano vai ficar 1.560 por 30. Cara, isso aqui vai dar 52 quilojoules por grama. O propano, tu vai dividir por 44, que isso vai dar 50 quilojoules por grama. E o butano, tu vai dividir por 58, que vai dar aproximadamente 50 quilojoules por grama. Tu vai perceber que os alcanos, em geral, têm essa relação, né? 50 por grama. Exceto o metano, que tem 55 quilojoules por grama. Então, ele é o combustível com capacidade calorífica melhor, tá? Você já marca item A. Sabendo que de todos os combustíveis que existem, quem é o combustível que libera mais energia por grama? Se chama hidrogênio, tá?
se tu dividir o ΔH dele, que é 242, pela massa molar, que é 2, tu vai ter uma capacidade calorífica com 121 kJ por grama, tá? Massa, então, questões de tabela, macho, papo reto, isso aqui é um ensaio, né? Ensaiou bem, executa legal, tá certo? Item correto, então, item A. Beleza. Então vamos então para a última questão da noite, né, professor Regis? É. Você está mandando... Não esqueça que amanhã nós temos um aulão. Ah, Olha sim, aí começa às 7h10 da manhã e vai aí mais ou menos até às 13 horas. E vocês estarão juntos. Com nesse aulão. certeza. Estaremos juntos novamente. Estaremos todos juntos nesse Com aulão, certeza. né? Vamos lá. Para a gente concluir aí essa excelente noite, né? Vamos fazer mais uma questão, que é a questão de número 9, nossa última questãozinha aí do nosso material, questãozinha de biologia, que também ela é bem bacana. Aí, Kelton, para você ter uma ideia, outra questão que fala aí de concentração, soluto, solvente, algo que eu tenho certeza que a química acaba também por abordar muito bem, tá? Bom, olha a questão aí comigo. Lembrando daquela dicasinha que eu dei, se você se sentir confortável, leia primeiro o comando da questão. Eu coloco assim, ó, considerando as informações acima, a primeira pergunta é, que informações são essas? Tá? Aí ele coloca assim, o arroz normal não pode sobreviver nesses locais de maior salinidade. Observe o que ele está dizendo na nossa questão. Que eu tenho uma situação de alta salinidade, tá? E que o arroz convencional não consegue sobreviver. Ele pergunta o porquê, devido a quê, tá? Qual o motivo pelo qual o arroz não consegue sobreviver em locais que ele acaba sendo relativamente mais salino? Vamos voltar para a questão e ler aqui o comando. Lembre sempre de, além de ler o comando, ler o texto, tá? O texto ele pode ter um nível de relevância maior, um nível de relevância menor, mas sempre relevante, tá? Ele coloca assim, ó, pesquisadores brasileiros estão desenvolvendo uma variedade de arroz transgênico. Eles já provaram que esse arroz pode sobreviver a solos extremamente, olha que beleza, salinos, tá? Os pesquisadores disseram que a nova planta pode suportar concentrações de sais de até 200 micromols por litro, tá? E para a gente ter uma perspectiva, ele coloca aí, tá, que seria cerca da metade da concentração de sais que possui a água do mar, sem afetar o desenvolvimento, digamos aí, crescimento normal da nossa planta. Então, isso é importante. Se você observar com carinho, eu estou dizendo que os vegetais, o arroz que está sendo produzido, ele consegue sobreviver literalmente a locais que acabam tendo um alto grau de salinidade, tá? Bom, e a gente sabe, viu, que determinados indivíduos, eles não conseguem suportar grandes variações. Quer ver um exemplo bem simples, tá? É muito difícil de você encontrar vegetais sobrevivendo em locais muito próximos do mar, tá? Ou seja, naquela faixa de areia, de praia, tal, você não consegue encontrar, como eu gosto de dizer, na beirinha da praia, na beirinha do mar, tá? A gente não encontra vegetais desenvolvendo. Alguns que são resistentes a essa maior salinidade, até com uma certa distância. Mas próximo demais é muito difícil, você não vai encontrar. Isso por quê? Porque a salinidade é muito alta, tá? E se você observar a questão com carinho, ele coloca assim, estou produzindo aí uma espécie de arroz transgênico que consegue sobreviver a essa alta salinidade. Aí ele coloca aí algumas informações que seria interessante da gente dar uma lida, tá? Que ele fala aí as características possíveis, né, que foram integradas aí, tá associado ao aumento da expressão de uma proteína na membrana, o canal iônico, responsável pelo bombeamento desses íons. A nova descoberta indica que tal manipulação dos canais iônicos na membrana pode ser uma das formas de combater o estresse salino na planta. Maravilha, a gente já entendeu a questão, a gente já entendeu aí o texto. Só que eu estou querendo saber o motivo pelo qual o arroz convencional, o arroz normal, o arroz natural, ele não consegue sobreviver a essa alta salinidade. E é aqui que entra aquela parte, Keltinho, que fala sobre concentração. O que é uma concentração? É uma relação simples entre soluto e solvente, tá? Eu sei que existem vários tipos de solventes que vocês trabalham na química, não é não, Kelton?
Mas na biologia, a gente gosta de trabalhar com aquele solvente universal, ou como vocês também gostam de dizer, praticamente universal. Porque ele dilui praticamente tudo. Ou seja, para a gente o solvente será quem? A água. Tá? Então, o que é o soluto? É aquilo que será diluído. O que é o solvente é o seu diluidor. A água, tá certo? Se você observar com carinho, em locais onde as concentrações tendem a ser diferentes, a tendência natural é elas se igualarem. Aquele meio de maior concentração é chamado de meio hipertônico. Aquele meio de menor concentração é o meio hipotônico. Observe que para tentar igualar as concentrações, eu posso fazer duas coisas. Eu posso literalmente pegar o soluto e jogar do meio hiper para o meio hipo, ou ele se deslocar naturalmente do meio hiper para o meio hipo, tá? Ou eu posso pegar o nosso solvente, olha aqui, ó, e passar do meio hipo para o meio hiper. Dica rápida, dica simples, e com isso você responderia a nossa questão. Me diz uma coisa, nosso amigo Kelton, que gosta de fazer um bom churrasco também, tá? Já foi convidado? Já. Por Você que foi ele também? Nunca, tu acredita, Ih, rapaz? rapaz, aí Eu tô cobrando aqui ao vivo, não dá, viu? né? Eu tô cobrando aqui ao vivo, tá? Mas o Keltinho sabe que se ele colocar muito A pressão sal... tá grande, né? né? Nem tô querendo me escalar, né? Ó, vamos lá. Se a gente colocar sal na carne e deixar lá por muito tempo, a carne começa a desidratar. Então, dica simples. O meio mais salgado puxa a água do meio menos salgado. Então, para responder essa questão, se eu cultivar um vegetal próximo daquele solo que acaba sendo mais salino, o meio mais salgado acaba puxando água do meio menos salgado. Isso acaba desidratando o vegetal. Então, observe que o fluxo hídrico, chamado de osmose, faz com que a água saia, ou a tendência é da água sair do vegetal indo para o meio, matando desidratado. Galera, eu acho que vocês, todo mundo aqui conhece um pouco de história, né? Mas eu me lembro muito bem, na época dos meus professores, que eles falavam assim, nas guerras mais antigas, quando um povo perdia as suas terras, para tornar o solo infértil, o que é que eles faziam? Jogavam sal. Sabe aquela coisa? Já que eu vou me perder minha terra, também ela não vai ser cultivável para você. Tá? Então, em resumo, coloque aí, Serginho, na nossa questão. Observe que se eu cultivar o meu arroz naquele meio que ele acaba sendo mais salino, a tendência é por osmose, o vegetal, o arroz, acaba perdendo água para o ambiente. Resposta, nossa letra B de boa prova, não é não, Marcelão? Cara, não sei se na biologia vocês usam essa expressão. Na química a gente chama isso de seca fisiológica, né? Biologia também, seca fisiológica. Né? Quando você tem a concentração mais alta, ao invés de a planta absorver água, é o solo que absorve a água da planta. Né? Exatamente. Fisiológica. Porque tem a seca hídrica, que é a mais comum. Que é falta de água, né? A carência de água. E a seca fisiológica é quando pode até ter água no meio, mas o vegetal não consegue absorver. Aí existem vários, digamos, diversos meios, diversos fatores que acabam gerando A gente isso. define na química, eu vou em tua explicação biológica, né? Na química a gente usa essa expressão que a osmose ela é uma força de sucção. Pronto. É a força com que o soluto suga o solvente. Né? Pronto. Quanto maior a concentração, maior a sucção, maior a osmose vai ter. Né? Aí entra aquela parte de pressão osmótica Exato, e por aí vai. Né? Mas é isso mesmo. Todas essas experiências você faz naquele laboratório que tu chama de sítio, né? Mais ou menos. Pessoal, então estamos aqui concluindo mais um Ari de Sanoá, né? Encerrando a parte de Enem. Próxima semana a gente começa aí com o Ari de Sanoá voltado para o S. Amanhã nós temos o nosso aulão. A partir das 7h10 começaremos aí a nossa transmissão. Então, antes de passar o gabarito oficial, o gabarito da noite, nós temos aqui as considerações finais, né? O que pode ser dito ainda à nossa turma, aqueles que estiveram conosco, aqueles que estiveram tanto nas aulas presenciais quanto no Ari de Sanoá ao longo dessa semana, para essa prova que vai acontecer no domingo. Então já separa aí todo o seu material, deixa tudo no ponto, para que nada aconteça aí diferente nessa prova domingo. Professores, considerações finais. Vai, João. Pessoal, agora é tranquilidade, serenidade, né? É se concentrar realmente agora em aplicar tudo que você já vem trabalhando nos seus estudos, nas suas revisões.
lê atentamente as questões, se tiver alguma questão que eventualmente dê alguma travadinha, que a gente torce que naturalmente isso não aconteça, mas se acontecer alguma que dê uma travadinha, passa logo para outra, não fica perdendo muito tempo. Sublinhar sempre é uma ferramenta maravilhosa e simples e fazer realmente assim a leitura atenta, principalmente do comando da questão, para não perder nunca o foco do que realmente está sendo solicitado, está sendo pedido ali. E a gente sabe que em ciências da natureza, nas 3 áreas que fazem parte dela, é muito comum a presença ou de questões com texto, ou de questões com tabela, ou de questões com gráficos ou infográficos. Eles é como se fossem os nossos textos, digamos assim. É a partir deles que a gente vai conseguir fazer a devida interpretação. Então, olhe com bem atenção no caso desse tipo de molde de questão, com certeza você vai fazer sua resolução com muita tranquilidade e serenidade, tá bom? E a gente está numa torcida grande e forte aí por cada um de vocês que mora no nosso coração e que a gente quer que obtenha todo o êxito que você tanto almeja, tanto sonha, tá ok? Bacana, bacana. Rapidinho, né? Eu queria que você entendesse que o trabalho foi bem feito. Vocês estudaram ao longo do ano todinho. A gente só vai concretizar a nossa aprovação. É verdade. Tá? Tanto é que eu gosto de dizer sempre assim, muito boa prova. Você nunca escutou dizer boa sorte. Sorte é para quem não estudou. Sorte é para quem precisa. Você lutou, tá? Então, se você lutou, se você se dedicou, então muito boa prova e pode ter certeza que você já passou. Você só não sabe ainda, mas já passou. Não é não, Keltinho? Amém. Gente, se Deus quiser. Eu faço das palavras deles as minhas, tá? As minhas. Então, boa prova para vocês. Já falaram muito bem, né? Para não deixar vocês ficando aqui até mais tarde, uma boa prova. Vocês sabem que a gente está na torcida. E amanhã, a grande incógnita é qual é que vai ser a fantasia, viu, Marcelo? Tá a incógnita até para mim, viu, Marcelo? Figurinha desse aulão. Vai ser o figurino do aulão, viu? Mas, detalhe, a biologia eu sei que vai ter figurino, viu? Olha aí. Vai ter figurino, tá? Eu não sei qual o padrão, mas vai ter. Vai. Beleza? Tô sabendo também, vai E ter. por favor, faça um favor para mim, Marcelão. Leve o azinho para provar que não sou eu que fico vestido de azinho, porque todo mundo pensa, ai, não, você é azinho, né? Valeu, gente, uma boa prova. Tudo de bom, a gente se vê amanhã. Valeu. Sobre essa questão do azinho, ele fez questão de eu colocar uma outra pessoa de azinho só para o pessoal dizer que não era ele. Né? Eu sei, a sua carteira assinada tem lá dizendo que Eita, é tá azinho trazendo até oficial. o irmão, né? agora. Vamos ao gabarito da noite. Vamos lá. Então, primeira questão, letra A, de aprovação. Segunda questão, letra D. Terceira questão, letra E. Quarta questão, letra A. Quinta questão, letra E. Sexta questão, letra A. Sétima questão, letra D. Oitava questão, letra C. Nona questão, letra B, de boa prova. É isso que a gente deseja a cada um de vocês e que possamos estar juntos amanhã no nosso aulão. Até breve! Há de amizade, há de alcançar, há de atualidade, há de aprovar, há de ação, há de acreditar, há de aprender, há de acertar, há de atenção, de acolher, de avançar, há de atitude, de atuação, de adiantar, há de aprovado, de amanhã, de acrescentar, há de aridição. Colégio Aridiçá, há de aprovação no vestibular.